Então, pessoal, na segunda parte, vamos explicar aqui a diferença entre o comando inner join, que a gente utilizou no exemplo passado, e com o left join. Mas antes, vou só recapitular aqui o comando inner join, que a gente utilizou, e depois mostrar a diferença com o left join. Então, na apostila, ele tem lá o nosso SQL pronto, né, com o inner join. E depois, você vai ver bem pouquinha diferença com o left join. Vou pegar aqui, inicialmente, vou usar o inner. Vou pegar aqui que eu já tinha copiado. Lembrando que minha tabela se chama banco e não bancos. Vou executar aqui. Repare o resultado aqui que ele trouxe. Todos os bancos com a respectiva agência relacionada. Certo? Vamos lá, tem 2 agências para o Banco do Brasil, 2 agências para a Caixa e uma agência para a Safra, certo? Agora, eu vou pegar aqui o exemplo com o left join. Aqui na apostila. Vou dar aqui novamente o SQL. Limpar. Limpar, arrumar aqui, né, a tabela banco. Repare assim, a única diferença é o meu left aqui e antes eu tinha inner. A única diferença entre esses dois comandos aqui de SQL que eu estou rodando. Vou dar aqui, vou executar. Repararam alguma diferença no resultado? Exatamente. Exatamente. Então, qual que é a diferença do inner e do left? Resumindo, e na prática aqui que a gente pode ver. O inner, ele vai achar um relacionamento, tem que achar. Se não achar, não traz o resultado, né? Nem de um nem outro. O left, ele procura se tem relacionamento. Se não tem, ele vai trazer só o da esquerda. E fala assim, ó, tô relacionando esquerda com direita. Ele vai trazer só o da esquerda. E não é que ele não vai encontrar relacionamento, né? Os que ele encontra, ele traz, que é o que está aí escrito nas agências. Os que não encontrar, traz só a tabela ali, que digamos assim, que não tem relacionamento. E as colunas que seriam para mostrar os dados, né? Ele traz como um. Então, quando eu falar para vocês no exercício, trazer dados que contêm na tabela tal e tal, e necessariamente você vai usar o inner join. Ou, como eu falei antes, somente join. Né? E quando tiver a diferença, e daí no exercício estiver falando assim, caso tenha, se tiver relacionamento, né, aí você vai usar o left join. Então tem a diferença. Pode ser que no resultado das duas, com os dados que vocês têm aí, não dê diferença nenhuma. Por exemplo, se eu não tivesse inserido esse Itaú aqui, somente o banco, né, o resultado ia ser o mesmo para as duas. Agora, como eu inseri um banco novo e não tinha nenhuma agência para ele, o resultado é diferente. Então, pode ser que no resultado de vocês aí, na hora de montar, não dê diferença a questão do resultado. Assim. Mas no exercício vai estar mostrando bem explícito assim, vai estar dizendo, se tiver relacionamento, né, se tiver dados em tal tabela, se tiver esse C aí, você já pode usar o left join. Agora, se eu estiver falando assim, eu quero que traga código e nome da agência com o cliente tal, com o código do cliente maior que alguma coisa. Isso vai acontecer. Então, vocês vão usar direto join. Tá? Tenha em mente que normalmente vai ser join ou inner join. Se tivesse no exercício ali C, caso tenha, aí você usa o left. Então, essa é a diferença aí dos nossos 2 comandos de relacionamentos entre as tabelas. Tá? Agora vocês podem rodar aí o comando. Até mais, Jean.